Estamos começando o Bom Dia Entrevista e hoje recebemos o novo coordenador geral do Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Alto Uruguai, o senhor Alcemir Banhara, que está aqui conosco para conversar. O Alcemir é agricultor familiar e atua no sindicalismo desde 1994. Atualmente é mestrando em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem como objeto de estudo o sindicalismo na agricultura familiar. Seja muito bem-vindo, coordenador, aqui no Bom Dia Entrevistas. Olá, Tayane, aos ouvintes, aos que nos assistem. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar podendo vir aqui trocar algumas informações contigo aí e com os leitores, com os ouvintes, com os telespectadores desse importante veículo de comunicação aqui no Alto Uruguai. Muito bem, antes o senhor era o coordenador de finanças do sindicato e agora o senhor assume uma nova responsabilidade. Como foi receber esse cargo neste momento? Bem, como tu falaste, Tayane, na realidade é um mandato de continuação. Não é um mandato novo, então, portanto, não teve uma eleição. A eleição foi feita 2 anos atrás. Esse é um mandato que a gente chama assim, um mandato tampão, para mais 2 anos, para mais 1 ano, desculpa, né? Já se passaram 2. E eu estou assumindo em função de que o coordenador do SUTRAF, o Douglas Sense, ele foi eleito para ser coordenador da FETRAF no Rio Grande do Sul. Então, a direção do SUTRAF, que são 21 sedes aqui no Alto Uruguai, fez essa discussão, o que a gente faria, e optou que o melhor caminho para nós, nesse momento, era uma recomposição entre as pessoas que tinham sido eleitos na última eleição e, portanto, acabou delegando para mim esta função de estar complementando esse mandato. Então, é um mandato de sequência, sim, porque a gente vinha num trabalho já conjunto, a gente tem uma parceria muito boa, esse mandato foi marcado muito pelo diálogo. Então, o Douglas fazia isso muito bem com todas as sedes municipais e é um pouco daquilo que a gente pretende também mantendo dentro do desafio que a gente tem hoje na conjuntura geral de tocar um sindicato da importância do SUTRAF, né, que é um dos maiores sindicatos da América Latina. Na agricultura familiar eu acho que é o maior sindicato que a gente tem. Então é um desafio muito grande e isto é o desafio que me é colocado. Sim, a gente recebe também com muita responsabilidade, mas com muita construção coletiva, ouvindo todas as sedes municipais sobre aquilo que a gente tem que fazer. E falando também agora do sindicato, atualmente dentro do sindicato, quais são os desafios agora assumindo esse novo cargo, tendo essa nova etapa de trabalho que o senhor visualiza e que o senhor verifica ali que devem ser vencidos dentro do sindicato? Bem, o desafio do sindicalismo ele é histórico. O sindicalismo ele foi constituído para representar uma categoria. Cada categoria tem a sua e a agricultura familiar então também fez esse debate. Nós somos oriundos desde 1964. Sobreviveu uma ditadura militar. No início da década de 80, aqui na região, teve um importante movimento de construir um sindicalismo diferente. E a gente conseguiu constituir, enquanto FETRAF, enquanto SUTRAF Alto Uruguai, um sindicato que tem mais do que uma sede, que tem todas as sedes municipais, um sindicato que agrega uma categoria. Então, essa é a primeira questão, é a importância de manter o sindicalismo sempre ativo. No tema mais conjuntural, a gente tem N situações que nos desafiam. Uma delas enquanto agricultura familiar, nós entendemos que o maior desafio é continuar a produção de alimentos que vai para a mesa dos brasileiros. Então, nesse desafio, são muitas encruzilhadas que a gente encontra, são muitos problemas. Nós encontramos dificuldades no avanço das políticas públicas. O governo que está ali destituiu um conjunto de políticas que eles beneficiavam a agricultura familiar e nós, o desafio também é de reconstruir parte dessas políticas públicas. Nós temos uma meta também que estamos defendendo muito forte, que é o tema da vacinação para todos.
defendemos a nossa categoria da agricultura familiar, mas que tem que ter a vacina para todos. Nós estamos trilhando nesse último período um projeto de auxílio emergencial para os agricultores familiares a nível do estado do Rio Grande do Sul e que esse auxílio ele possa vir beneficiar principalmente aquelas pessoas que trabalham com a produção de alimentos. A gente sabe que a agricultura familiar ela é muito dinâmica, ela representa uma série de setores, tem a produção de grãos, tem a produção de carnes, tem a produção de hortifruti, então são diversos, né? A gente sabe que nesse último período as culturas, quer dizer, os cultivos de soja e milho, eles tiveram um ganho significativo. No último ano a gente plantou com custo razoavelmente baixo e na colheita os preços estavam bons, mas não é o cenário que se visualiza para frente. Tem desafios para os produtores de leite, tem desafio para os produtores de suínos, tem desafio para os produtores de aves, enfim, em todos os campos tem desafios. E é um pouco com esse olhar que a gente pretende continuar tocando nesse trabalho, sabendo que a partir do ano passado também a gente vive um problema que é a epidemia do Covid-19, que isso nos traz também uma série de limitações enquanto sindicato. Falando também, coordenador, em relação ao Sindicato do Alto Uruguai, puxando aqui para a nossa região, é bom a gente sempre reforçar e também relembrar quais são as ações que ele desempenha e também, neste momento, quais são as ações que ele está trabalhando, né, para ajudar, para auxiliar os agricultores, quem está na frente aí da agricultura familiar. Bem, como eu já te falava, não existe uma atuação única aqui na região do Alto Uruguai. A nossa atuação, embora ela seja específica aqui, ela atende uma questão da pauta nacional, ela atende uma questão da pauta estadual. Então, assim, uma das questões que a gente o tempo todo está discutindo é o tema das políticas públicas, por exemplo, que foi desestruturada por esse governo. Nós já tivemos a construção aqui no Alto Uruguai, mais de 3.100 casas através dos sindicatos, nos programas de habitação. Hoje não existe mais. Os programas como o PRONAF também, eles acabaram sendo desestruturados e canalizados para um grupo específico de pessoas. E nós entendemos que isso não está certo. Nós temos todo um trabalho de orientação a nível local sobre as nossas outras políticas públicas que a gente tem direito, como o tema da saúde, como o tema da previdência social. No último período nós temos sofrido daí com o ataque que tem sido feito aos aposentados, que quando eles vão para o banco, eles descobrem lá que eles têm um crédito consignado na sua conta e eles não fizeram esse pedido. Então, vamos dizer assim, é um golpe. A gente está auxiliando também os agricultores familiares nesse sentido, com ações judiciais, com ações administrativas. Temos uma pauta para ser entregue também para o INSS. Nós temos, nessa questão do crédito emergencial também, estamos dialogando com os agricultores no sentido de construir uma proposta aqui no estado do Rio Grande do Sul, que possa vir recurso para aquelas famílias que tenham a produção de alimentos e que necessite, né, nesse período de pandemia, que necessite também, né, desse auxílio. Então a gente está trabalhando nisso, tem algumas pautas que elas são mais específicas. Cada uma das nossas sedes, elas dialogam direto com o poder público municipal, mas nós representamos uma região aqui e a gente, junto com o Estado e a nível de Brasil, a gente faz a representação da agricultura familiar. Realmente são muitos desafios, né? Principalmente agora com a pandemia. E falando em relação ao cenário aqui da agricultura familiar na nossa região, na sua avaliação, como é que está o cenário da nossa agricultura? Ela está positiva? Está boa? Precisa melhorar? Na sua avaliação, o que precisa? Eu acho que a agricultura familiar ela tem um importante papel na sociedade, como eu falava antes, por ser a produtora de alimentos. Ela produz tudo que vai na mesa do brasileiro e, portanto, ela tem um significado muito importante. O cenário ele não é tão favorável assim, porque a gente sabe, a pandemia distanciou, a pandemia limitou muitos agricultores que produziam principalmente alimentos, hortifruti, pela venda que tinham para as escolas paralisaram. Eu falava antes na questão de preços de produtos agrícolas. Eu acho que esse ano teve um aumento significativo se comparado com o ano passado, porém, o aumento do custo de produção ele triplicou, quadruplicou.
Eu estava falando com agricultores na última semana que pagaram um veneno no ano passado 190, esse ano já pagaram mais de R$500 e tem perspectiva de novo aumento. Então, assim, olhar é que a agricultura familiar ela tem um papel extremamente importante. Ela sofre uma desvalorização por parte dos governos e por isso que a nossa pauta sempre voltada para os governos, para que dedique políticas públicas. Ela sofre esse desgaste e também, muitas vezes, ela sofre com intempéries. Nós tivemos no último ano, nos últimos 2 anos, basicamente, o tema das estiagens, né, que prejudicaram muito a agricultura familiar. Então, vamos dizer assim, o cenário, ele é, de certa maneira, assim, positivo para a agricultura familiar, tem espaço, porém, ele é limitado com essa questão das políticas públicas. E eu acho que um grande desafio também que nós temos é como é que a gente faz essa comunicação em períodos de pandemia. Então, a gente inaugurou novas formas de trabalho nesse último ano. As nossas reuniões, que elas eram mais presenciais, elas passaram a ser virtuais. As nossas assembleias também da mesma forma. De certa maneira, nos atrapalha um pouco porque a presença física diz muito, a gente percebe as formas, é um jeito da gente trabalhar nessa questão mais coletiva. Porém, nós chegamos em bem mais gente, né? As nossas reuniões têm a oportunidade do agricultor estar lá no seu espaço de produção, não precisar sair de lá para vir para uma reunião em Erechim, uma reunião no seu município. Então, a gente entende que esses períodos também, eles são difíceis, né? Esse período da pandemia aumentou o desemprego, esse período da pandemia ele aumentou a fome, e se nós somos produtores de alimentos, nós temos um compromisso muito grande com essas categorias também que estão desempregadas e que estão passando fome. Exatamente. E falando também, senhor Banhara, dessa questão do sindicalismo no geral, nós comentávamos antes em relação à pandemia. Ao seu ver, qual que é a importância desses órgãos, como o sindicalismo para a agricultura familiar, mas não só nesse ramo, do sindicalismo em diferentes áreas assim da sociedade? Bem, eu entendo também que o sindicalismo, e estou estudando isso agora no meu mestrado, principalmente o sindicalismo do meio rural, e como que o sindicalismo sobreviveu. O sindicalismo oficial, ele nasce em 1964, mas as formas de organização dos trabalhadores eles são do início do século passado. E se o sindicalismo sobreviveu a uma ditadura militar, se o sindicalismo sobreviveu a uma abertura democrática, é porque ele tem um importante papel na sociedade. Ele tem o papel da representação, de aglutinar a sua categoria, né, ao redor das suas pautas de reivindicação. E, talvez, fazendo uma comparação, quando eu entrei no sindicato, lá em 1994, que fui presidente da sede municipal de São Valentim, tinha um cara que trabalhava comigo, que era tesoureiro na época, e ele dizia: o sindicalismo é comparado com a energia elétrica. A gente sente falta quando não tem. Então, quando não tem mais, é que realmente se mostra a importância que tem. Então, é por isso que a gente está lutando. Eu, desde 94, que tenho toda a minha trajetória dedicada ao sindicalismo, ao cooperativismo, por entender que as formas coletivas são as melhores formas que a sociedade civil tem para enfrentar os seus problemas. Então, o sindicalismo ele cumpre uma tarefa muito importante. Se nós olharmos todas as políticas públicas que foram criadas a partir da Constituição de 1988, o SUS, a Previdência Social só no Alto Uruguai, pela conquista dos sindicatos, ela põe na economia mais de R$1 milhão por ano em todos os municípios. Então, aqueles agricultores, só estou falando da área rural, os agricultores familiares que são aposentados, que estão lá no município contribuindo para que o desenvolvimento continue acontecendo. Então, se não tivesse isso, se não tivesse o sindicato, nós não teríamos tido essas conquistas. E eu lembro também que lá em 94, eu tive que ajudar a fazer um mutirão de trabalho aqui no INSS para liberar o conjunto de pedidos de aposentadoria que estavam parados lá, de outros benefícios, como auxílio-doença. Então, o sindicalismo sempre teve uma importância muito grande. E agora, mais do que nunca, ele se faz necessário, resistindo aos ataques que tem principalmente desse governo, resistindo com a sua pauta de luta em favor da agricultura familiar. Então, assim, a gente poderia ficar discorrendo aqui um dia, né, sobre a importância do sindicalismo, mas traduzindo assim algumas questões básicas é isso. A agricultura familiar é um setor importante, a sua forma de organização é através
do sindicalismo é através do cooperativismo, e por isso essas iniciativas elas precisam ser fortalecidas. Exatamente. E para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, eu gostaria, coordenador, que o senhor dissesse para nós, para a comunidade, o que o trabalhador da agricultura familiar pode esperar, então, nesse novo período, que na verdade é uma continuidade, né, do outro coordenador, mas o que o trabalhador da agricultura pode esperar do sindicato daqui para frente? Bem, da minha parte, eu quero dizer assim que me sinto bastante animado, com muita vontade de trabalhar. A minha dedicação sempre foi essa para a agricultura familiar. Eu nunca traí a categoria, eu sempre tive do lado, carrego até hoje, tenho a minha propriedade, sei o que é o trabalho do meio rural. Então, assim, pessoalmente, eu entendo que assim, eu tenho um compromisso pessoal com essa causa. Isto me foi delegado pelo conjunto dos agricultores familiares aqui da região do Alto Uruguai, pelos associados do sindicato, pelas nossas sedes municipais, pelos nossos coordenadores. Então, da mesma forma, o compromisso é de trabalho coletivo junto com essas pessoas, com esses coordenadores, com essas nossas sedes municipais. Nós estamos muito desafiados. O momento é isso que eu acabei de traduzir, é um momento muito desafiador, e eu não acredito em soluções que elas saiam da cabeça de uma ou duas pessoas. Acho que a forma coletiva de trabalho é o que eu me balizei o tempo todo. A minha construção ela foi desde a época do tempo de pastoral da juventude, de grupo de jovens na comunidade, foi do diálogo e da construção coletiva. Quando a gente faz isso, a gente pode demorar talvez um pouquinho mais, mas a gente está com certeza no caminho certo. Verdade, com certeza a união, né, de todas as pessoas. Coordenador, nós agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade em estar aí conversando conosco, né, falando das suas perspectivas para os próximos trabalhos, e queremos aí desejar sucesso, né, nessa nova caminhada, e que, né, os trabalhadores possam ser bem beneficiados com todas as ações. O nosso muito obrigada. Obrigado, Tayane. Quero agradecer ao grupo do Jornal TV Bom Dia por essa oportunidade, por estar trazendo essas informações aqui. Fico muito grato pelo contato de vocês, por nos dar essa oportunidade, também estar mostrando um pouquinho da nossa agricultura familiar, que ela nem sempre ela consegue aparecer nos meios de comunicação. Então, muito obrigado a vocês aí. Podem contar conosco também para outras situações aí. Pode deixar. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigada pela sua audiência. Lembramos, se você quiser rever esta entrevista e também outras, acesse todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.